Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje tem como objetivo informar aqueles homens ou aquele casal que está pretendendo fazer uma vasectomia que existe uma lei no Brasil que regulamenta as esterilizações cirúrgicas, não só a vasectomia, mas também a laqueadura tubária. Como o nosso canal aqui é um canal urológico voltado para a saúde masculina, eu vou me ater basicamente à questão da vasectomia, embora que muitas informações aqui contidas, apresentadas, possam também ser aplicadas à mulher que pensa em fazer uma laqueadura. Então, a importância de conhecer essa lei por parte do paciente, né, porque é obrigatório que o urologista conheça, mas por parte do paciente a importância é ele, por exemplo, evitar uma ida desnecessária ao urologista caso ele não se encontre apto sob o ponto de vista de idade, por exemplo, o número de filhos, como a gente vai ver mais adiante, ou então ele saber que existe uma burocracia a ser seguida, ele estando apto a fazer essa cirurgia, porque muitas vezes o paciente chega no consultório para fazer a vasectomia e ele quer fazer, por exemplo, no outro dia, na semana seguinte, e a gente vai ver que existe um intervalo entre a data daquela consulta e a data da cirurgia. Então, muitas vezes o paciente fica até chateado quando ele não está apto, ele descobre na consulta que ele não está apto a fazer a cirurgia, ou então que essa cirurgia tem que ser feita lá para frente, né? Então ele fica chateado, achando que é má vontade do médico, e quando na verdade é uma lei e toda lei tem que ser seguida, não só pelo paciente, como também pelo médico conhecedor desta lei. Então essa lei é uma lei muito extensa, tá? É a Lei 9263, de janeiro de 96, e assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem muito conteúdo aqui dentro dessa lei, então eu tive que selecionar aqueles tópicos que eu considero mais importantes de serem conhecedores por parte do paciente, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, um dos artigos mais importantes dessa lei é o artigo 10, que fala que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. Antes da gente entrar nas situações, é importante a gente frisar que essa esterilização ela tem que ser voluntária, tem que ser espontânea por parte do paciente. Então, a gente parte do princípio, do pressuposto de que aquele paciente que está na nossa frente ali no consultório, ele foi ali encaminhado por livre e espontânea vontade própria de querer fazer a sua vasectomia e não está sofrendo nenhuma pressão externa por parte de ninguém. Ninguém está o obrigando esse homem a fazer a sua vasectomia. Se durante a consulta o urologista perceber que ele está em dúvida ou que ele está sofrendo alguma interferência externa, alguma pressão, né, o casal pode ser chamado para conversar, ou então esse paciente ele pode ser encaminhado para um psicólogo, a fim de que esse psicólogo ele dê ou não o seu parecer sobre a realização da vasectomia naquele paciente. Tá? Então, somente será permitida a vasectomia em homens com capacidade civil plena, com mais de 25 anos de idade ou pelo menos 2 filhos vivos, desde que é observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Então, a manifestação da vontade ela é realizada através de uma assinatura de um documento. Esse documento, chamado termo de consentimento esclarecido, que o paciente pega no consultório do médico, ou então ele consegue junto ao seu plano de saúde. Então, o paciente ele tem que ler esse documento, assinar, reconhecer firma. Se ele estiver em união estável ou for casado, a mulher também assina e o urologista que vai realizar a cirurgia também tem que assinar esse documento. Tá? E existe uma polêmica aqui, que é a polêmica do ou, que já foi debatida até no CRM, no CFM, né, Conselho Federal de Medicina, sobre isso, né, onde fala que os critérios aqui são independentes, né? Ou o paciente, para ser considerado apto a fazer a cirurgia, ou o paciente tem que ter mais de 25 anos de idade, ou tem que ter 2 filhos vivos. Existem urologistas que só fazem a cirurgia se o homem ele se enquadrar nas duas categorias aqui. Se ele tiver mais de 25 anos de idade e tiver, além disso, 2 filhos vivos, né? Porém, a lei é muito clara, ou é um ou é outro. Então,
teoricamente, aquele homem com, por exemplo, 19, 20 anos de idade, com 2 filhos vivos, ele estaria apto a fazer a cirurgia. E, por outro lado, o mesmo homem jovem, igualmente, de 26, 27 anos, sem filhos, ele também estaria apto a fazer a cirurgia. A decisão de fazer ou não essa cirurgia nesses casos, como é que eu vou dizer, que fogem um pouco à regra, vai caber mais ao urologista. Ele vai avaliar cada caso e vai decidir se faz ou não faz. Né? O Código de Ética Médica, ele deixa o urologista em total autonomia para decidir se vai ou não operar, e muitas vezes o paciente ele se decepciona, né? Porque o urologista ele não quer operar, porque ele tem, por exemplo, o urologista acha que ele é muito jovem, tem 30 anos de idade, não tem filho ainda, pode vir a se arrepender depois, e o paciente ele fica chateado, mas é uma decisão do médico. Querer ou não fazer a cirurgia, o paciente tem que respeitar e procurar, se for o caso, outro urologista. Então, como eu falei, existe um documento chamado Termo de Consentimento Esclarecido ou Informado, onde fala aqui no item 2 que é condição para que se realize a esterilização o registro da expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades da sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. Então, nesse documento, é um documento bem completo, onde vai falar da idade, do intervalo entre a data daquela manifestação e a data da cirurgia, vai falar do que está aqui, né, dos riscos, e que o paciente ele toma ciência de que ele conhece os outros métodos anticoncepcionais reversíveis e que esses métodos não o interessam mais, ele está realmente disposto a fazer a vasectomia. Então, se ele estiver realmente disposto a fazer, ele assina, como eu falei, aguarda-se ali aquele intervalo de 60 dias e aí, daí então é marcada a data da cirurgia. Tá? Nessa lei consta algumas informações que eu considero até curiosas, tá? Que vale a pena até falar aqui. Então, não será considerada a manifestação da vontade, ou seja, aquele documento assinado não vai valer se ela for assinada, certo? Durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento, por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. Então, a gente imagina que é difícil assim, a gente imaginar, né, a situação onde o paciente ele chegue, por exemplo, embriagado ou drogado para poder fazer uma consulta médica ou no dia da assinatura desse documento. Então, porém, a importância desse item aqui diz respeito àqueles estados depressivos. Então, se o urologista ele identificar que o paciente que está procurando para fazer uma vasectomia está passando por um momento de depressão, né, depressão doença mesmo, certo? Aquele médico é mais prudente que ele não faça a cirurgia, não dê seguimento ao procedimento, à burocracia e encaminhe esse paciente a um especialista para tratá-lo e após o tratamento e após a sua compensação, que o paciente retorne depois na consulta para poder continuar as tratativas da vasectomia, certo? E outro item aqui é que a esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da vasectomia, sendo vedada através de outro método. Esse item aqui é interessante porque existem outras formas de deixar o paciente estéril, né? Se você arrancar a próstata do paciente, fazer uma prostatectomia, ou então extirpar os testículos dele, né, ele também vai ficar estéril, sendo que não é o melhor caminho para poder deixar aquele paciente sem condições de engravidar. Então, essa lei frisa bem isso daqui, tá? Que somente a vasectomia vai ser utilizada pelo médico com finalidade de deixar o paciente estéril, tá? Parece meio óbvio, mas está aqui escrito na lei, tá ok? E por fim,
Como eu falei, se o paciente estiver em sociedade conjugal, for casado ou em união estável, o cônjuge tem que assinar também e reconhecer firma da sua assinatura. Tá? E a esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial regulamentada na forma da lei. Então é aquele paciente que sofre de algum distúrbio mental acentuado, um paciente que não se comunica, não tem cognição, não assina, mas a família quer fazer uma vasectomia nesse ser humano. Então, como ele não tem condições de forma voluntária e espontânea fazer a sua vasectomia, o urologista ele só poderá fazer a vasectomia com uma ordem judicial. Então a família tem que entrar na justiça, conseguir uma autorização judicial, a família leva no urologista e aí sim o urologista ele está apto a dar seguimento e executar a cirurgia. Tá? Então eu espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Se gostou, dê o seu like. Obrigado pela atenção, quem ficou até aqui, e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado.